Fala, galera, tudo bem? No episódio do podcast de hoje, estamos aqui com Luiz Martins, o baiano mais especial que você pode encontrar aqui na Universidade de Harvard. Pessoal, o Luiz é um grande amigo, uma pessoa que eu confio e admiro e que temos muitas boas histórias junto. Agora, quando a gente estava prestes a começar a gravar o podcast, Luiz disse que a primeira coisa que ele queria fazer era colocar uma música. Eu falei, que porra é essa, velho? Então bote uma música. Que música que você quer tocar, irmão? Isso vai. Chegando, beijo no canto da boca, tumultuando. Ai, meu Deus, que coisa louca, se dá espaço. Galera, olha que espetáculo. A música que o Luiz pediu para tocar foi Ousadia e Alegria, que é justamente o nome do nosso podcast. E, de fato, Luiz, nas nossas vidas, de todos os outros brasileiros que estão aqui no campo, ele traz muita ousadia e alegria. Luiz, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Primeira pergunta que eu faço para você, meu querido, é como que foi a experiência de crescer na Bahia? Esse centro de arte, de cultura, de música, se você torce para o Bahia ou pelo Vitória. Eu vou adorar ouvir também se essas coisas tão maravilhosas da Bahia acabaram te influenciando, crescendo. Edu, primeiro, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Muito honrado. E todo convite que você fizer, eu vou aceitar com muita felicidade. Sobre crescer na Bahia, eu acho que tem algumas coisas marcantes. Assim. A primeira delas é que, de fato, é um ambiente muito feliz. Assim. O pessoal conhece Salvador, terra do carnaval e tal, mas acho que é uma felicidade que perdura ao longo do ano inteiro na cidade. Então, é uma coisa que eu tento trazer comigo assim, que eu sinto muita falta também, né? Tanto é que agora eu vou voltar para passar um tempo lá no Summer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a culinária lá assim, é a melhor que tem, né? Qual é a Então, sua comida que você mais gosta da Bahia? eu gosto muito assim, de bobô de camarão, Isso. vatapá, acarajé. E são coisas que fazem falta, assim. E o terceiro, que na verdade você encontra não só na Bahia, mas em qualquer lugar, eu fico muito feliz com tipo assim, os amigos que eu cresci lá ao lado, mas aí tem em qualquer lugar. Cheguei aqui, encontrei você e agora é um grande amigo aqui. Luizão, que resposta espetacular. E uma coisa que eu vou adorar ouvir, Luiz, é que muitas vezes, quando um jovem no Brasil imagina alguém que está na Universidade de Harvard, pensa, deve ser ruim de bola pra caramba, nunca jogou futebol na vida, chuta com a canela. Só que, na verdade, Luiz é um goleiro de altíssima qualidade. Luiz jogou futebol por muitos anos e eu quero que você conte essa história pra gente. Com quantos anos você começou a jogar bola? Se você jogava futsal ou campo, e se em algum momento você pensou em ser jogador de fato. E quando é que, durante essa trajetória, você resolveu, na verdade, que você ia se dedicar aos estudos? Eu acho que hoje eu sou um boleiro bem ruim, assim, então eu acho que Então o que vocês acham tá verdade, viu? Aqui só tem goleiro ruim. eu acho que essa hipótese aí é verdadeira, mas eu comecei a jogar bola, assim, bem cedo, acho que a maioria, pelo menos os meninos, jogam bastante bola. E eu lembro quando eu tinha 8 anos, eu achei muito Globo Esporte, chegava da escola e ia direto para casa assistir Globo Horário do Esporte. almoço No ali. horário do almoço, um momento bem especial na minha vida, aliás. Esse almoço ali com a minha família. E aí eu vi uma chamada para uma peneira no Bahia, no Esporte Clube Bahia, que obviamente Que é massa. o time que eu torço, o melhor time não só da Bahia, do Nordeste, mas do Brasil, quiçá do mundo. E aí eu fiquei curioso, né? E eu fiz essa peneira como volante, segundo volante, passei e joguei no Bahia, assim, eu entrei lá, era sub-9, bem novo Sub-9. mesmo. E aí joguei Campo. campo, eu não lembro o tamanho do campo, mas não era profissional, mas era quase que profissional, assim. Eu joguei lá na base do Bahia, eu acho que fiz sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, foi passando o tempo. E até então era futebol só, né? Só que aí teve um professor de futsal, Marcones Ribeiro, do Colégio Integral, que foi assistir um treino lá. E aí me convidou para ser aluno atleta no Colégio Integral, que é o nome do colégio, é o Colégio Integral. E aí eu comecei a jogar futsal também, assim. E eu joguei futsal durante o ensino médio, durante o ensino fundamental inteiro. Durante o ensino médio já comecei a trocar o futsal pela simulação da ONU e tal, mas aí é outra história. Que demais. E Luiz, você estava falando, eu acho que em algumas das nossas conversas você já comentou comigo das coisas que o futebol te ensinou de forma geral, né? Seja a preleção, aquele ditado que treino é treino, jogo é jogo,
Mas eu vou adorar te ouvir, assim. Hoje a bola não faz mais tão parte da sua vida, mas o que você acha que o futebol te ajudou nos estudos? Porque muitas vezes a gente vê no Brasil essas coisas comandando separado, né? Mas o esporte é fundamental para a gente poder performar bem também na vida acadêmica e profissional. Tenta fazer essa ligação entre os dois. Primeiro ponto, o futebol me deu acesso a um bom estudo. Eu fui estudar no colégio integral, como atleta-aluno a princípio, para jogar bola, e depois eu me tornei aluno-atleta, comecei a estudar mais do que jogar. O segundo ponto é que não só o futebol, qualquer esporte, assim, quer dizer, qualquer não, mas grande parte dos esportes são coletivos. E o que eu acho que isso tem a ver com o estudo, né? Eu parei para observar, Edu, que nas matérias, até aqui na faculdade, mas também no ensino médio, que eu lidava melhor, eram as matérias que eu tinha alguém para estudar, assim, um colega para estudar, então era quase que um trabalho em grupo, o ato de estudar. Isso é algo bem marcante do esporte também. E eu acho que a terceira coisa, assim, que eu levo para a vida era um professor meu que falava que treino é jogo e jogo é guerra. Assim, muito melhor do que treino, jogo é jogo. Mais uma vez, treino é jogo e jogo é guerra. Jogo é guerra. E aí, acho que nos estudos assim, óbvio, assim, fazer muito simulado, eu fazia pensando, pô, aqui já é a prova, treino é jogo, simulado é prova, e prova tem que mandar muito bem. E acho que a última, quarta coisa, assim, é que é um negócio difícil, assim, jogar bola, qualquer esporte, mas que eu gostava muito, eu me divertia bastante, assim, então eu fazia muito. Eu parei para pensar que as coisas que eu estudo e que eu me dou de melhor forma são as coisas que eu gosto também. Então acho que tinha uma relação assim, se você gostar do que você faz, você acaba fazendo melhor. Então eu gostava muito de jogar bola, eu treinava por um bom tempo e para mim era um prazer aquilo. Então comecei a procurar quais eram as matérias que eu gostava mais, para eu estudar mais, e para mim era um prazer, assim, não era algo difícil de ser feito, e sim algo prazeroso. Adorei, Luiz. Treino é jogo, jogo é guerra. A gente já tem uma primeira grande lição desse podcast. Luiz, eu fico escutando você falar e eu me impressiono com essa capacidade de raciocínio lógico, de estruturação da fala, né? Você acabou de fazer 4 pontos. Eu não conto as perguntas para os entrevistados antes. Então, o Luiz acabou de ouvir a pergunta, ele estruturou em 4 aprendizados, e isso é geralmente uma capacidade analítica muito presente nas pessoas que participaram de muitas sessões de diálogo, campeonatos de debate, que é algo que vem surgindo com muita força no Brasil. E, Luiz, eu tive o prazer de te conhecer na nossa, me corrija se eu estiver errado, na nossa primeira vez na Universidade de Harvard, que foi quando você estava no seu 9º ano no ensino fundamental, e eu estava no meu 3º ano do ensino médio. Não foi isso? Foi. Loucura. E ambos nós tínhamos vindo aqui participar do grande evento no mundo de relações internacionais na Universidade de Harvard, que reúne 4 mil jovens de mais de 50 países, e foi uma experiência magnífica. Eu tive a oportunidade única de estar num comitê com o Luiz, debatendo o Banco Mundial, foi muito legal. Agora, Luiz, eu queria que você contasse, acho que a primeira coisa, assim, né? A gente está desafiando essa ideia de simulação, de treino. Conta um pouquinho sobre a experiência desses debates. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que te gerava motivação de participar e em termos de o que você acha que o debate pode contribuir para a vida real, além da simulação. Porque muitas vezes as pessoas falam, pô, mas você fica debatendo o mundo, nas estrelas, mas o debate, existe algum potencial de transformar aquilo que está fora da sala? Primeiro, por que eu resolvi participar? Eu tive uma professora de geografia, a Alexandra, muito boa, e eu digo que ela era muito boa porque as aulas dela eram muito envolventes, os estudantes gostavam de participar, gostavam de debater. E eu acho que uma das características das aulas dela era a permissão do contraponto. Então, às vezes, qualquer que seja o assunto, ela sempre perguntava: alguém pensa diferente? Alguém tem um ponto de vista diferente? E se ninguém da turma tinha, ela mesma apresentava. E através dela, eu desenvolvi esse interesse e fui participar de simulação da ONU pela primeira vez na minha escola. À época, até meu irmão era o secretário-geral de simulação da ONU, então teve esse empurrãozinho extra que ajudou bastante. E esse motivo que me levou a participar, eu acho que ele permanece constante. Assim, eu acho que
você pensar o contraponto de alguma coisa, eu acho que é um bom exercício para fazer isso. Agora, falando de debate competitivo em si, o primeiro ponto é que eu acho que ele fica ainda mais evidente a proposição e a oposição do assunto. Aí, de contexto, simulação da ONU, cada Isso. pessoa Explique qual é a diferença representa. entre os dois. Simulação da ONU e o debate competitivo. Simulação da ONU, cada pessoa representa um país e debate o mesmo tema. E não tem vencedor por E não si. tem vencedor. No final do dia, você busca o consenso. E que significa que você vai sacrificar muitas das coisas que você acredita serem verdades ou não. Você não está lá contra a outra pessoa. Você está lá a favor de uma solução final e você tem que convencer as pessoas a irem a esse objetivo final. Já debate competitivo é um time contra o outro. Há uma moção, por exemplo, esta casa acredita que esta casa apoia a reforma agrária. Um time de proposição vai argumentar em defesa disso, o time de oposição vai argumentar contra isso. E no final do dia você tem que convencer ao juiz e não a pessoa com quem você está debatendo. Na simulação da ONU, tem que convencer com quem você está debatendo. Então, no debate competitivo, eu acho que essa ideia de ter um contraponto é ainda mais evidente. Você é forçado a pensar de uma forma diferente. Como que isso ocorre? Primeiro porque quando você recebe a moção, que é o tema, não é garantido que você vai estar no lado que você de fato pensa. É um sorteio, se você vai ser a favor ou contra o assunto, a moção que vai ser debatida. Então, muitas das vezes, naturalmente, você acaba tendo que defender algo que você não acredita. Isso eu achei bem legal. A segunda coisa, e eu acho até legal de contar aqui, é que eu sempre tive esse desejo de estudar fora, particularmente estudar aqui em Harvard. E eu sempre busquei, assim, ver quem eram as pessoas que já alcançaram os objetivos que eu tenho. E você, mais velho do que eu, passou aqui antes de mim. Eu acompanhava muito essa trajetória, vindo os programas de TV, no Instagram. E eu vi que você fez o WSTC, que era o Campeonato Mundial de Debates Escolares. E aí eu fiquei curioso, como é que eu posso fazer parte disso? Ele foi a primeira pessoa, no caso, a primeira equipe a participar, como é que eu posso ser a segunda? E aí eu fiquei, enfim, continuando a resposta à pergunta, o segundo motivo foi que eu acreditava que participar de debate competitivo me ajudaria de alguma forma a vir estudar aqui. E sabe que hoje eu acho que isso é verdade. Tanto é que a gente viu ontem um outro debatedor do Campeonato Mundial de Debates Escolares, brasileiro, que foi aceito. Assim, tá quase que a Em terceira Harvard. geração. Aceito, e também foi aceito em Penn e outras faculdades. Então isso me motivou bastante. Eu acho que o último motivo é que, assim, é legal, assim, eu sempre... É divertido, né? É divertido, velho. É muito mais legal se discordar das pessoas de uma forma construtiva do que você só ir concordando e o debate é uma forma organizada de fazer isso. Então, você tem que segurar a sua vontade de esganar outra pessoa, né, velho? Porque tem hora o debate competitivo é tenso. Você tá discordando e é tenso, é tensão ali, por completo, né? E você utilizar todo aquele momento de tensão e colocá-lo em palavras, de forma civilizada, é muito especial. Adorei. Agora, Luiz, aborde a segunda parte, que é o debate. Ele é algo que se restringe à sala de aula, que contribui para o aprendizado e o crescimento de quem está debatendo, ou existe algo do debate que pode servir à sociedade? Por exemplo, o governo brasileiro deveria ter como política pública criar essas experiências de debates como uma forma de melhorar a sociedade brasileira ou só como uma experiência educacional que os estudantes deveriam ter para sua própria formação? eu acho que vai muito além da sala de aula. Eu acho que o debate, ao te forçar a pensar de uma forma oposta, você também, qualquer esfera da vida, seja acadêmica, profissional, você acaba aprendendo a lidar com alguém que pensa diferente de você. E você lida com pessoas diferentes todo santo dia. Então, acho que até por conta disso, é uma coisa que eu acho que seria importante ter digamos assim, no currículo escolar, porque eu acho que até menos uma atividade acadêmica e até mais uma atividade social. Social, de legal. você pensar, aceitar um pensamento diferente e saber contrapor de forma respeitosa. E, curiosamente, eu acho que tem até governos no Brasil que têm apoiado. Eu lembro quando ainda estava lá na Bahia, teve a BAMUN, que era... Conta essa história. a BAMUN era a simulação da ONU,
é organizada para os alunos de escolas públicas estaduais da Bahia. E era organizada pelo governo do estado da Bahia. À época, o secretário de Educação, que atualmente é governador do estado, inclusive. E foi uma atividade que surgiu porque durante a pandemia tinha muita gente fazendo simulação da ONU, a maioria de escolas particulares, mas cresceu muito no Brasil. E eu acho que todo mundo que participava gostava da experiência e aí uniu-se um grupo para tentar expandir essa experiência para outras pessoas e assim foi uma super atividade que tem um impacto até hoje. Se não me engano, até hoje continua sendo organizada. Então você ajudou a criar a Bamun. Eu fiz parte do grupo que ajudou a criar a Bamun. Ela era organizada pelo governo do estado, mas tinha que haver um grupo com experiência prévia em simulação da ONU para direcionar o funcionamento, escrever guia, etc. Eu era uma das pessoas. Eu, como moderador do podcast, eu tenho um objetivo aqui, que é pincelar, pegar, a partir da descrição humilde das pessoas, a gente observar a excelência brasileira. E eu acho que esse é um caso tão legal, Luiz, porque a gente tem um jovem, durante o ensino médio, que está conseguindo fazer parte da criação de um programa educacional que é em parceria ou tocado pelo governo do estado. E por que é legal se algo que é tocado pelo governo do estado? Porque você garante mais sustentabilidade da iniciativa, que você atinja mais jovens, né, porque as escolas públicas são uma forma de você atingir a maior quantidade de jovens no Brasil hoje. E além disso, é uma experiência incrível de você estar, tendo que dialogar com o governo, de dialogar com seus colegas, e como a gente traz a voz da juventude para criar uma iniciativa que vai servir outros jovens. Então, Luiz, muito, 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 muito legal. E eu queria que você, nessa de eu fisgar de você informações importantes, conte pra gente quantas vezes você foi campeão brasileiro de debates. Eu quero um número. O Campeonato Nacional de Debates Escolares foram 2 vezes. 2 vezes. Bicampeão brasileiro de debates. Agora eu já vou trazer de volta para a seguinte pergunta, que é a seguinte, Luizão. O Luiz, bicampeão brasileiro de debates, a gente teve como brasileiros a felicidade de ter um verdadeiro campeão nos representando no Mundial. Como foi a experiência? Quais foram os países, eu nem lembro, os países que eu debati no meu Mundial, mas quais foram os países que você debateu? E a gente não tem uma cultura de debate competitivo no Brasil, que começa no bairro, vai na cidade, no estado, nacional. Mas você sentiu que deu para competir assim, frente a frente? A gente não chegou a avançar pós-fase de grupos. Também não, né? Eu acho que o Brasil ainda está lutando por isso. Vai chegar. Vai conseguir. Eu não lembro exatamente assim, a lista das seleções que a gente enfrentou. Eu lembro que a gente teve algumas vitórias e algumas derrotas. Não tem como haver empate. Eu acho que foram mais derrotas do que vitórias, se não me falha a memória. O que eu lembro, é curioso, é que à época a melhor seleção era do Canadá. Se não me engano, foi campeã naquele ano e também no ano seguinte. Nosso colega que estuda aqui. Exatamente. Matthew. E aí, esse Matthew era o melhor debatedor do mundo. Pai, vou chamar ele pro podcast. Ele é muito bom, muito bom. E aí, eu digo isso porque foi bem marcante pra mim quando eu vim aqui a Harvard pela primeira vez e eu encontrei andando pela rua, assim. E aí eu pedi pra tirar uma foto com ele. Eu não era estudante aqui ainda. Pedi pra tirar uma foto. Eu vou lembrar. Bati um papo com ele hoje, velho. E ele tá se formando agora. Sim. Acho que tá indo pra Oxford e tal. Enfim, voltando pro assunto. Eu não lembro as seleções, mas foi muito marcante esse caso com a seleção do Canadá. E sobre o Brasil, se eu acho que o Brasil tem espaço para competir ou não, como é que tá a cultura de debate no Brasil em geral. Em primeiro lugar, eu acho que tem, mas leva tempo. Assim, é a evolução natural do esporte. Eu acho que a seleção posterior à minha foi muito melhor do que a minha. Na prática, eu acho que as pessoas que debatem hoje debatem muito melhor do que eu, provavelmente muito melhor do que você também, porque tem mais tempo de treino. Então, acho que é questão de tempo para que o Brasil ocupe o pódio em termos de debate competitivo. E de cultura de debate em geral, tem organizações fazendo isso. Tem o Instituto Brasileiro de Debates, da Jess Peixoto, a Abdem, que você fundou. Então, o que eu vejo é uma institucionalização das organizações que promovem debate competitivo, e acho que isso no longo prazo vai ser bem legal, assim. Acho que vai dar certo. Que demais, gente, esse assunto eu adoro. Então, se deixar, a gente vai nele, e por aí vai. Mas eu queria que a gente fizesse uma transição, Luiz. Eu acho que
algo muito especial da gente abordar também é falar um pouquinho sobre a vivência aqui na faculdade, né? Como que foi a transição para morar fora, quanto você sentiu, não sentiu saudade da família, mas acima de tudo, assim, eu adoraria ouvir de você, Luiz, você é um cara muito reflexivo, né? E você tem razões muito concretas para as decisões que você toma. E à medida que você está hoje no seu segundo ano na faculdade, terminando o segundo ano aqui em Harvard, eu vou adorar ouvir de você, assim, como foi o processo de reflexão para você entender onde você tem que dedicar seu tempo. É nas aulas? São nos amigos? É na extracurricular? São nas oportunidades de trabalho? É nos professores? Onde está o diferencial aqui em Harvard para você, que você acha que, não, poxa, é aqui que eu vou dedicar meu tempo? Eu vou adorar ouvir como é que foi esse processo de reflexão. Primeiro, só para registrar, eu acho que essa é até a coisa mais difícil da universidade. É muita coisa legal acontecendo, muita aula boa, muita gente legal para conhecer. Então, eu não acho que tem um segredo ou uma fórmula. Mas qual é a forma que eu penso? Assim? Eu tento pensar em duas coisas. Uma é o retorno que vai ter sobre o investimento de tempo que eu estou fazendo, principalmente no longo prazo. Uhum. E a outra coisa, tipo, se eu gosto ou não, se é algo divertido para mim ou não. Sobre a primeira coisa, eu tento pensar assim, pô, essa é uma aula básica, assim, a primeira aula de economia que a gente faz quando chega aqui. Talvez não seja a aula que no momento eu esteja mais interessado, mas é um pré-requisito para próximas aulas que eu quero fazer no futuro. Então, assim, acho que quando passar o tempo, o retorno que eu vou ter tido por ter feito essa aula vai ser bem grande, assim. A segunda coisa é, assim, se eu me divirto ou não, se é uma coisa legal ou não. Então, tipo, eu acho que tentar ir para jantar com as pessoas que a gente gosta, almoçar com as pessoas que a gente gosta, conversar com as pessoas que a gente gosta. Então, é um pouco de pensar no longo prazo, entre aspas, digamos assim, mas também no curto prazo, de o que eu gosto de fazer agora, o que eu quero fazer agora. Teve uma vez eu li, me falha a memória exatamente qual que era a frase, algo que permanece na minha cabeça, que é tentar dizer se é alguma coisa que você não quer fazer agora, você evitar fazer esse comprometimento, supondo que você vai fazer assim daqui a um mês, assim. Então, tipo assim, você recebe um convite para você fazer alguma coisa daqui a um mês, você não quer fazer isso, mas você acha que daqui a um mês você vai querer e tal. É muito difícil, mas hoje eu sou um pouquinho mais pensativo nesse sentido. Mas no final do dia, eu acho que a gente é muito novo, a gente tá aqui, eu tô no sophomore, você tá no senior year, então eu acho que é muito mais sobre dizer sims do que não, assim, você se colocar nos lugares, permitir se conhecer pessoas novas, fazer aulas novas. Então, tudo isso que eu disse, eu acho que ainda assim não faz com que eu diga mais não do que sim. Eu tô quase sempre topando tudo, eu gosto de conhecer gente, conversar, participar. E, aliás, eu acho que essas são as melhores memórias que a gente leva da faculdade. Pelo menos meus 2 primeiros anos foram essas. Eu não sei as suas, né? Você vai se formar daqui a pouquinho. Falta pouco. E eu queria saber de você quais são suas melhores memórias da faculdade até agora. Luiz, muitas eu diria que a gente compartilhou. As melhores memórias que eu tive na faculdade até hoje aqui, eu acho que, vamos começar assim, né? Primeiro, os alunos internacionais, eles chegam no campus antes dos estudantes norte-americanos. Então, durante uma semana, eu estive no campus de Harvard com pessoas de literalmente 94 países e a gente formou uma família. Eu tinha pai e mãe, que eram estudantes mais velhos, eu tinha irmãos, que eram estudantes internacionais, no meu caso, da China, do Japão, da Alemanha, de Ruanda, assim, um grupo maravilhoso de pessoas que eu mantenho contato até hoje. E foi a primeira vez que eu desenvolvi relações profundas com pessoas que falam línguas diferentes, vêm de culturas, poxa, completamente diferentes, mas ainda assim a gente compartilha tanto, sabe? De curiosidade, de vontade de aprender sobre o mundo, de vontade de aprender sobre um outro. Aquela semana foi uma semana muito marcante. Eu acho que um outro momento assim que me vem muito à memória, né, é que a gente está aqui, mas a gente nunca se desconecta do Brasil, da vontade de trazer mais brasileiros que estão fazendo trabalhos incríveis para cá. Então, eu e você aceitamos o desafio de tocar a Brasil Conference, que é super desafiadora.
É o maior evento sobre Brasil no mundo, né? Não existe igual, e altíssimo nível. E eu acho que foi uma jornada muito especial, né? E alguns dos momentos que mais me marcaram, assim, no ano que eu pude presidir a conferência, trazer minha mãe, minha irmã, para estar aqui durante o evento e viver esse momento com elas, né? Então, acho que isso foi uma memória incrível. Eu acho que uma última memória que eu destacaria, Luizão, é assim, algo que também compartilhamos, né? Que é os estudantes de Harvard se unem para organizar um fórum sobre democracia e desenvolvimento na América Latina todo ano, que é o ASIA. E durante esse fórum, a gente reúne estudantes de mais de 12 países da América Latina para debaterem sobre os temas mais quentes da região. Mas o que mais me marcou em participar disso foi que eu nunca tinha tido a oportunidade de interagir com estudantes da Venezuela, da Nicarágua, países em ditaduras. E eu nunca imaginei o que eles precisavam fazer para simplesmente poder participar de um evento educacional. Então eles precisavam mentir para os seus países, falar que estavam indo para uma viagem a turismo e participar lá, evitar participar de algum debate que falasse sobre os países deles e ainda assim correr o risco de que fossem banidos de regressar ao país. O que já aconteceu, né, com, infelizmente, um professor na Nicarágua. O professor estava todo lá, a casa dele na Nicarágua, todos os seus bens pertences, foi impedido de entrar no país, teve que ir para Miami. Então, acho que isso da gente unir jovens de vários cantos para eles aprenderem sobre si, mas ter uma oportunidade de refletir sobre os países deles, tendo a liberdade de abordar todos os tópicos, foram momentos assim que eu dou muito valor à Universidade de Harvard. E aí, Luiz, eu volto a você. Eu queria te dizer assim, algo que eu admiro muito de você nesses últimos anos, é que você se aventurou em oportunidades acadêmicas, profissionais, enfim. Você tinha que criar coisas novas, ou conhecer pessoas que estavam criando coisas novas, né? E uma dessas experiências foi trabalhar na Valor Capital, em que o seu trabalho era dar suporte a pessoas que estavam criando startups no Brasil, né? Empreendedores. E essa é uma experiência incrível de você, como que você apoia quem está querendo buscar gerar disrupção e criar algo novo e mudar um ecossistema. Eu vou adorar ouvir de você, Luizão, seja em aulas de empreendedorismo que você fez aqui no campus, ou até mesmo na experiência de liderar a Brasil Conference, né? Que, assim, você todo ano a conferência se ressurge de novo, você está criando algo de novo, assim. Eu vou adorar ouvir de você, assim, o que você aprendeu durante esse processo sobre criar disrupção, coisas novas, seja observando fundadores ou nas experiências de você fundar. Eu não tive a oportunidade, mas Luiz ajudou a fundar o maior instituto hoje educacional que envolve relações internacionais do Brasil, que é o Instituto Diplomum. Eu acho que a primeira reflexão, aprendizado nessa ideia de tentar criar alguma coisa nova é a importância de ter uma visão assim de longo prazo. Aí eu vou pincelar alguns exemplos. Quando eu estava fazendo simulação da ONU, na época da criação do Instituto, a gente veio aqui para Harvard. Quando voltou ao Brasil, voltou com essa ideia de levar essa excelência de simulação da ONU, levar os aprendizados daqui para o Brasil. Isso é algo que encantava, todo mundo queria fazer parte desse projeto. Acho que na Brasil Conference também não é muito diferente. É você pensar que é uma conferência que consegue reunir grandes mentes, grandes pensadores, grandes empreendedores, políticos. Então é algo assim atrativo para fazer parte. E eu digo isso, Edu, porque um segundo aprendizado que eu tenho tido é que não tem como fazer nada sozinho, né? Então, toda vez que eu tento fazer alguma coisa sozinho, criar alguma coisa, dificilmente vai à frente por muito tempo. Mas aí quando você se une com um grupo legal, um grupo bom, acaba dando certo. E eu acho que a terceira coisa e aí fazendo menção às aulas daqui de Harvard em relação ao empreendedorismo, é que no final do dia é sobre execução, né? Então, até que na própria universidade, o professor fala muita teoria, o que dá certo, o que não deu certo, em alguns outros casos, mas ele sempre convidava os alunos assim, a executarem, testarem e aprenderem por conta própria. Tanto é que essa aula em particular,
que era ensinada pelo professor fundador da Zillow, bem O grande que é aqui nos Zillow? Estados Unidos. É uma plataforma imobiliária aqui nos Estados Unidos. No Legal. Brasil é um pouco semelhante ao Quinto Andar e Uhum. algumas outras, mas aqui nos Estados Unidos é maior. Uma das características da aula é que ele trazia muitos fundadores de outras empresas para falarem de suas próprias experiências, ou seja, Uhum. o que esses fundadores erraram e acertaram na execução. Então, tem uma colega que vai vir aqui no podcast em algum momento, que ela fala, ouviu falar que empreendedorismo é como se fosse um músculo, que você precisa exercitar para que ele cresça, não é teoria que você vai vendo no livro. E eu acho que isso certamente se aplica, essa ideia de tentar criar alguma coisa nova, é muito de você tentar ir fazendo e aprendendo. Assim como agora mesmo, você está criando um podcast e tal, eu imagino que o terceiro vídeo que você gravou tenha tido alguma melhoria em relação ao primeiro, pode ser no áudio, na câmera, mas é algo que você poderia ter passado muito tempo lendo sobre como fazer um podcast e você só iria mudar depois que você tivesse errado pela primeira vez, errado pela segunda vez. Eu acho que é isso, assim, em relação a Gostei muito, criar Luizão. algo. Gostei muito. E eu dando um exemplo mais divertido da minha parte, assim, de uma forma como eu venho me divertindo recentemente. Eu, quando estava aqui em Massachusetts, em agosto do ano passado, recebi uma notícia no celular de que estava sendo criado em Harvard o Clube do Surf de Harvard. Eu falei, impossível, eles vão surfar no Rio Charles poluído aqui, que se você mergulhar, você passa 3 meses no hospital. Não, vão ao mar de Massachusetts. Falei, inacreditável. Porra, como assim? Eu vou. Aí eu fui. A gente foi para Nahant Beach. Eu cheguei lá. Falei, cara, tinha uma praia em Massachusetts, um mar bonito. Não tem como comparar com uma praia brasileira. Mas foi super legal. Surfei pela primeira vez. E assim, rapaz, eu não sei nem. A vergonha que eu passei ali na água, sabe? Você rema, porra, toma golpe da prancha, sabe? É um negócio terrível, assim. Mas eu adorei a experiência. Aí eu fui uma segunda vez, no mesmo local, adorei também. Aí, enfim, desde então eu surfei umas 8 vezes. E, Luiz, assim, é impressionante. Quando você é ruim, a quantidade de caldo que você leva. Assim, tem momentos que você fica preso na arrebentação, é um depois do outro. E, assim, e você vê as outras pessoas com facilidade, parece que estão fazendo com naturalidade. Mas mais recentemente, eu fiz uma jornada de surf. E, rapaz, você vai vendo a melhoria, sabe? Assim, você vai tomando menos porrada, vai se divertindo um pouco mais e vem cansando menos, né? A primeira vez que eu surfei na Rambit, desloquei meu ombro. O cara é muito besta, né? Primeira vez tentando, já desloca o ombro. Mas, assim, eu acho que eu adorei o que você falou. Muitas vezes, os jovens, quando querem começar algo novo, já quer começar sentando na janela. E aí fica estressado que não tá dando certo, que não faz bem. Rapaz, mas tome muito caldo antes. Se permita tomar caldo, tomar pranchada na cara, e aí aos poucos vai melhorando. Ainda hoje eu tô longe de ser um bom surfista, mas eu divirto muito e passei por menos possibilidade de acidentes. Seu aniversário foi É antes ou verdade. depois de você Foi entrar no clube? depois de eu ter ido na Rabbit. Conta essa história A aí. praia foi na. Foi. A praia do seu aniversário foi na Rambit? Aquela lá. Então Conta essa história aí. Não, assim, eu não sei. Lá não tinha muita onda, né? Então. É verdade, assim, agosto e setembro que tem onda aqui. E água Meu muito aniversário fria foi em também, outubro, né? é verdade. Eu comemorei o meu Água muito aniversário e fria, chamei a galera toda da faculdade pra surfar aqui. Mas foi uma experiência legal. Foi engraçado seu aniversário porque tinha um rumor que essa praia tinha tubarão. E aí. Pai, você não pode pensar muito nisso, não. Que se deixar, você nem entra na água, mas não entrou. Mas foi esperto, essa praia tem um rumor de tubarão. O que aconteceu? Quem não queria ir, ou quem não podia ir, que quer que seja, recebia mensagem assim falando, opa, venha para o aniversário de Edu também, porque se tiver mais pessoas na água, a chance do tubarão me pegar é menor. Assim. Então vai reduzir a probabilidade. Então mas foi bem legal o aniversário. Eu não entrei na água naquele dia, mas... Aliás, eu entrei para pagar uma aposta. Eu tava... Tomou uma pisa no futevôlei? Tomou uma pisa no futimesa? Teve que entrar na água. Foi. Água muito gelada, mas foi bem marcante esse aniversário. E você foi surfar no Havaí agora, né? Agora, eu passei essa última semana E lá. você pegou onda de verdade lá? Peguei onda de verdade. Eu acho que as maiores ondas que eu peguei foram na Indonésia. Quando eu fui participar do fórum de Harvard nas Filipinas, eu passei na Indonésia e lá, rapaz, era onda de verdade. Assim, você rema por 30 minutos
Aham. para você chegar no local onde há a arrebentação. E aí lá não dão. Lá no Havaí, seja na praia de Waikiki ou Puaena, que são os lugares mais para iniciante e intermediário, é mais tranquilo. São ondas leves, mais longas. Enfim, você pode me perguntar de surf que eu vou sair pela tangente. Luiz, uma coisa que eu vou adorar mesmo assim, ouvir de você, é o seguinte. Daqui a 2 semanas, você vai estar promovendo o maior encontro sobre o Brasil do ano de 2025. A gente vai ter reunido, vou falar em diversas áreas, tá? Mas na política a gente vai ter ex-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, né? Tomara que venha, a gente nunca sabe, mas assim, por enquanto confirmados, né? Chefe da Polícia Federal. A gente vai ter dentro do mundo do empreendedorismo o maior empreendedor brasileiro, o autor de livro de empreendedorismo mais famoso do ano de 2025, que é How to Make a Few Billion Dollars, né? Que é o autor mais famoso, o meu roommate, meu colega de quarto tá com esse livro na estante aqui. Porra, tô adorando esse livro. Eu falei, meu irmão, quer ouvir? Vai pra Brasil Conference. Então, no empreendedorismo, a gente vai ter essa galera. Na cultura, uma pessoa que a gente cresceu assistindo, né, que é a Sabrina Sato. E sem contar em muitas lideranças jovens. Pessoas que vão estar aqui para contar sobre a potência dos seus trabalhos, desde na cultura, no empreendedorismo, no serviço público, na pesquisa científica, né? A gente vai ter o primeiro brasileiro que ganhou uma medalha Fields de matemática. Então, Luiz, você está fazendo um trabalho incrível na presidência da ABC, mas eu vou te colocar aqui contra a parede, que é o seguinte, né? A gente está na 11ª Brasil Conference. E eu quero ouvir, assim, a gente está reunindo tanta gente boa, o que está faltando para a conferência se tornar de fato uma plataforma que leva o Brasil para frente? Porque do primeiro ano até hoje, acho que a gente tornou muito possível o sonho de jovens brasileiros ou de profissionais brasileiros de palestrar em Harvard. Mas eu não sei o que a gente ainda conseguiu concretamente, por meio da conferência, unir o Brasil em torno de um novo projeto de desenvolvimento, por exemplo. Então eu quero te colocar aí o que a gente precisa fazer, Luizão, para que um encontro de tantas mentes brilhantes consiga colocar o Brasil numa trajetória diferente de desenvolvimento. E a gente chegue mais perto, por exemplo, do que a Singapura fez, de uma geração fazer que as pessoas pudessem dobrar, triplicar, quadruplicar as suas rendas familiares, por exemplo. Meu Deus, é uma excelente pergunta. Permita-me ponderar aqui. Reflita, vamos pensar junto. Eu acho que uma primeira característica da conferência, que eu acho que já ajuda nesse sentido, mas é difícil de mensurar, é a de aproximar o estudante da pessoa em quem ele se inspira. Legal. Isso tem um impacto muito grande, mas é um impacto muito mais no longo prazo. Quero dizer, pensa, você quer ser empreendedor e você acredita que é impossível você um dia construir algo com impacto bem grande no Brasil, quiçá no mundo. Aí você vem à conferência e você vê este empreendedor falar, você às vezes tem a oportunidade de conversar com ele por alguns minutos. Então, é um impacto que fica dentro da pessoa, mas que ela pode, daqui a um tempo, criar alguma empresa e gerar isso no Brasil. Tanto é que eu ouço histórias de que já teve alianças políticas que foram formadas a partir da conferência e também empresas que foram formadas a partir da conferência. Eu acho até curioso ressaltar o caso tem uma startup que participou da Hack Brasil. O que é a Hack Brasil? Acho que vai ter bastante gente para explicar bem aqui, mas é a aceleradora de startups da conferência. E teve uma startup que participou desse programa de aceleração da Brasil Conference no ano passado, cresceu muito desde então, e é uma startup de impacto social, no sentido de que gera impacto social, no sentido de ajudar brasileiros a aprenderem inglês, e o inglês abre diversas portas. Cresceu muito desde a conferência até o momento atual, e imagino que por diversos motivos, o principal deve ser a execução das pessoas que estão tocando a empresa, mas talvez por alguém que conheceu aqui, por alguma porta que foi aberta a partir da conferência. E, inclusive, esse ano está patrocinando a conferência. Então, você vê como se fosse Olha que legal. um ciclo. Veio para cá. Apoiada pela conferência e hoje patrocina a conferência. Apoiada pela conferência e hoje apoia a conferência. Então, é uma coisa bem sustentável. Agora, no sentido de, até então, a gente conseguiu reunir boas pessoas, qual que é o próximo passo? Eu tenho uma forma de ver a Brasil Conference
que é um evento que ocorre em 2 dias, mas que acho que todos os 363 dias que o antecedem ou ocorrem após a conferência devem repercutir a conferência, promover esses diálogos, promover esses encontros. Isso é algo que melhorou muito historicamente na área que a gente chama de área de comunicação, né? Então é bem mais ativo hoje os posts que são feitos, as conversas que são feitas virtualmente. Agora, e talvez fazendo um brainstorming aqui, Edu, talvez um terceiro ponto seja, a partir das discussões que foram feitas na conferência nesse ano, a partir daquilo que for pensado, ter um comitê de pessoas que vai transformar aquilo em algo executável e executar rápido, assim. Então, houve uma discussão, digamos, sobre o sistema de saúde pública no Brasil. Tem um comitê de pessoas que vai observar aquela discussão, anotar aquela discussão, transformar em algo fazível e enviar para alguma autoridade competente. Ou então, se for uma organização do terceiro setor, fazer aquilo que foi feito. Eu acho que no final do dia, uma coisa que está até na cultura da conferência deste ano é que a Brasil Conference não é a solução para os problemas do Brasil. A gente tenta agir como se fosse uma ponte. Ponte entre o quê? Às vezes é conectar o aluno ao empreendedor, a academia à indústria. Então, conectar setores ou pessoas que não se conversam e, a partir disso, a gente torce, espera e apoia para que esse diálogo gere algo concreto para o país. E eu acho que isso tem sido bem feito. É um pouco difícil de mensurar, mas eu reconheço que nesse ano, até no próprio Instagram, tem alguns posts específicos focados em reconhecer iniciativas que ocorreram por conta da conferência. Então, a pessoa que veio aqui há 5 anos atrás com um projeto, contar como é que está esse projeto hoje, o que mudou e como que a conferência ajudou. Eu acho que na maioria das vezes, como disse, é contatos e tal, mas acho que inspiração também é algo bem pesado. Isso não só no lado de quem participa, no caso de quem atende a conferência, mas também quem organiza. Assim, eu ainda não terminei, digamos assim, o meu Jornada. termo na conferência. Para você que terminou, eu imagino que a próxima coisa que você for fazer na sua vida, você vai fazer isso com um impacto bem grande daquilo que você aprendeu na conferência, né? Seja liderar um time. Então, digamos assim, que a conferência ajuda pessoas, e a expectativa é que pessoas melhorem o Brasil, melhore qualquer que seja o objetivo final delas. Gostei muito, Luiz. Eu acho que você traz uma perspectiva que vem de uma humildade. A gente precisa ter a humildade de reconhecer que 2 dias de discussão em Harvard não vai transformar o Brasil. Então, calma, não vai, não tem como, né? O Brasil acontece na ponta. Agora, o que a gente pode fazer é apoiar pessoas que estão se dedicando com todas as suas forças no país para mover a máquina, para fazer que o país esteja num lugar melhor. E isso eu concordo com você. Vem sendo feito muito bem, né? De dar um incentivo a mais, de unir essa pessoa a outros grandes recursos, né? Outras pessoas estão fazendo um trabalho parecido. Então eu gostei, adorei a sua resposta. Luizão, liste para mim, pode se listar, se há o que você está fazendo melhor do que eu. Porque eu tive acho que é uma coisa muito legal, pessoal, que é o seguinte, eu tive a felicidade de poder fazer parte do processo de escolha de Luiz como a pessoa a tocar o conteúdo da Brasil Conference. E a expectativa que eu tenho é que, e a certeza hoje já, é que a pessoa que viesse depois de mim ia fazer um trabalho muito melhor do que eu. E é isso que a gente espera, né, num trabalho. É que você dê a cara a tapa, acerte, erre, conte sobre os erros para a próxima pessoa e a pessoa faça um trabalho muito mais belíssimo que você. Eu vou adorar ouvir de você. O que você acha que a conferência neste ano vem acertando? Principalmente, pode falar, eu não tenho. Não, eu vou adorar ouvir, na verdade, que aí me ajuda a aprender. A primeira coisa, eu acho que essa expectativa que você teve, eu também guardo para o ano que vem. Assim, então, já estou curioso para saber como vai ser o ano que vem, mas eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que esse ano, que um acúmulo de aprendizados foi passando. Então, muita coisa que você foi passando e eu fui tentando evitar. Mas, qual é uma coisa bem legal que a gente está fazendo esse ano, eu não tenho certeza se foi feita da forma que está sendo feita nesse ano, mas enfim, a gente organiza em uma única planilha todas as pessoas que foram convidadas
para a conferência, qual que foi o status de cada convite, qual que foi a situação. Por que isso é importante? Porque às vezes uma pessoa super relevante para o Brasil, e portanto para a conferência, adoraria vir, não pode vir nesse ano, mas adoraria que fosse convidada no ano que vem e que fosse convidada com a devida antecedência. Então, acho que ter isso centralizado vai ajudar bastante para a pessoa que for começar no ano que vem, abrir como se fosse um data room, assim, ver, olha, foram convidadas X pessoas que aceitaram, mas Y que não aceitaram, e Z, que além de não ter aceitado, gostariam muito de estar presentes e que são muito relevantes para o país. Então vamos focar, já começar o ano focando nessas pessoas daqui. E aí eu acho que isso vai ajudar bastante o ano que vem. A segunda coisa que a gente está fazendo um trabalho bem intencional nesse ano é a conferência historicamente sempre traz personalidades muito relevantes. É até difícil dizer, pô, as pessoas que vão estar nesse ano são melhores que o ano que vem, que o ano passado, que o ano retrasado, porque sempre tem alguém diferente, mas do mesmo setor e com a relevância muito semelhante. Mas o que a gente está fazendo intencionalmente nesse ano é pensar nas perguntas que vão ser feitas para cada pessoa que estiver aqui. E às vezes até em um tom provocativo, tentar avançar a barreira do conhecimento questionando a pessoa. Eu acho que esse é um dos confortos que a academia traz, né? Qualquer pergunta que você faz, você tem a prerrogativa de que é pelo conhecimento, é pela academia, e isso ajuda bastante. Então, na prática, um processo bem estruturado de escrita de briefings dos painéis e com a devida antecedência também. Qual que vão ser as perguntas pensadas? Na hora podem ser diferentes, mas enfim, ajuda principalmente o moderador, que é quem recebe o briefing. As perguntas que vão ser feitas, o tempo de duração do painel. Isso me permite uma última coisa, Edu. Um objetivo desse ano foi, e continua sendo, fazer uma conferência com menos palestrantes para que haja mais debate. O que quero dizer com isso? Apesar de você diminuir a quantidade de palestrantes, na prática você consegue aumentar o tempo de fala por palestrante. Legal. Então a pessoa vem para cá e acaba não precisando falar, digamos assim, por 5 minutos, mas tendo às vezes 10, 15 minutos para ouvir e contrapor o que foi dito. Então as expectativas assim são bem altas. Acho que daqui a 15 dias a gente vai saber como foi. Vai dar tudo certo. Torço para que você possa estar lá. Infelizmente, eu estarei vivenciando uma aventura aí de tentar completar um meio Ironman. Mas eu vou estar torcendo muito por você, Luiz. Eu tenho certeza que vai ser um trabalho incrível, porque eu vejo a sua dedicação. Luizão, a gente vai partindo agora para a conclusão, e tem uma coisa que a gente compartilha, que é a esperança no Brasil. Eu estou fazendo uma aula aqui na Universidade de Harvard neste semestre, chamada Politics of Brazil, a política do Brasil, ensinada por uma professora norte-americana que é brasilianista, morou em Minas Gerais e que é apaixonada pelo Brasil, e ela é uma das maiores cientistas políticas da nossa geração. E tem uma coisa que essa professora fala categoricamente, que é o seguinte: o Brasil vivenciou nas últimas 2 décadas, ou seja, durante o nosso período de vida, enquanto a gente estava vivo, o maior escândalo de corrupção das democracias modernas. Não existe igual. Assim, e isso cruzando os espectros políticos. É claro que foi mais pronunciado durante os mandatos do PT, mas a Odebrecht, e aí algo legal, nessa aula tem estudantes da Colômbia, tem estudantes do México, e esses estudantes foram altamente afetados nos seus países pelos escândalos de corrupção no Brasil, porque havia propina comprando presidentes, né? A gente tem no Peru, por exemplo, sequências de presidentes presos hoje, e muitos foram por conta de escândalos de corrupção com construtoras brasileiras. Então, me marcou isso, assim, né? De que hoje a ciência política olha para o que o Brasil vivenciou nas últimas 2 décadas como o maior escândalo de corrupção da história das democracias. E a experiência que você está tendo, Luiz, é uma experiência muito única que eu tive, que é você está tendo um contato profundo, muito jovem, com a elite política, econômica e a elite intelectual brasileira, que tem muita potência, tem muita gente fazendo trabalho incrível, mas tem algo de errado, pelo menos em uma parcela,
para a gente ter vivido isso que a gente viveu nos últimos 20 anos. Não tem como, né? Se tivesse todo mundo fazendo um melhor trabalho, a gente não teria havido o maior escândalo de corrupção da história moderna. Então, Luiz, a minha pergunta para você é a seguinte: o que a juventude tem que fazer diferente? O que é isso? É uma pergunta difícil, mas assim, você observando, né, os erros, você está tendo contato com muita gente. O que a juventude pode fazer diferente? Quais são as coisas que a gente precisa virar a chavinha, parar de normalizar? E aí eu quero que você faça uma reflexão esperançosa, olhando para o futuro. Como que a gente pode mudar alguns comportamentos arraigados na elite política, econômica e intelectual brasileira e que vão nos parar de colocar nesse lugar de ser visto aqui na Universidade de Harvard, para uma brasilianista, como um local onde houve, né, o maior escândalo da história moderna? Rapaz, É uma pergunta difícil, mas eu quero que você faça uma pensa no Luiz jovem, você observando a forma como essas pessoas interagem. Né? Você está tendo contato com muita gente. Edu, acho que em primeiro lugar, uma coisa que eu observo bastante conversando com as pessoas mais velhas é um pouco mais de paciência, um pensamento de longo prazo, um attention span um pouquinho maior também. Eu faço uma crítica também a mim nesse sentido, eu fazer uma crítica à juventude. Eu acho que a gente tem muita pressa para alcançar o que quer que seja o cargo, a função, ou o objetivo final. E talvez o que essas pessoas mais velhas tenham aprendido é que é menos fácil do que parece, exige mais esforço do que parece e leva mais tempo do que parece. Então, acho que a minha primeira reflexão seria de que para ter otimismo, é preciso também ter paciência e assim, ter a certeza de que é possível, mas que é possível se houver uma constância para mudar o país. Acho que tem muita gente que, até aqui na universidade, que chega aqui super animado para mudar o país, e aí tem uma primeira frustração, a segunda frustração em relação ao país e desiste. Essa é a primeira reflexão. Eu acho que a segunda reflexão, em linha também com o que eu disse anteriormente aqui na conversa, é que o que eu observo é que as pessoas que, e aí seja política, economia, empresariado, o que é que seja, nunca fazem coisas grandes sozinhas, assim. Então, normalmente tem uma pessoa que leva o crédito, digamos assim, mas normalmente é um time. E na política isso é bem evidente, né? O presidente da República, mas de fato a divisão pelos ministérios e cada pessoa toca uma área. Uma empresa, o CEO, mas as diferentes áreas da empresa. Então, acho que a minha segunda reflexão é que é preciso atrair pessoas em busca de um objetivo em comum para formar um time. E aí, para que o time mude. O que eu vejo, Edu, é que há muita gente boa, excelente no Brasil, eu arrisco a dizer até que bem mais em qualquer outro país. O que eu sinto falta, e aí é mais percepção do que verdade, são grupos de pessoas boas, unidas, comprometidas com algo sério e legal. Então, eu acho que aquele jovem, aquele grupo de jovens que conseguir unir outros grupos também, formar algo coletivo, vai bastante à frente. E eu acho que a terceira coisa que me vem à mente é que hoje a gente usa muito, assim, TikTok, Instagram, o que quer que seja a coisa, e passa sempre a sensação de que não é preciso mais algum tipo de expertise para você fazer alguma coisa. Embora eu acho que a depender da função que você está ocupando no grupo que você faz parte, você não precisa ter a expertise no assunto. Mas alguém precisa entender muito do assunto. Então, a minha terceira reflexão é de continuar valorizando assim, a experiência acadêmica, de aprender, de questionar, de
debater, como eu falei aqui antes. Eu acho que a gente tem que evitar a sensação de que vamos conseguir convencer um grande grupo sem ter um embasamento acadêmico, teórico por trás do assunto. Agora, eu sou bem otimista em relação ao Eu Brasil, também, assim. eu Eu também. acho que, assim, muito recurso natural, muita gente boa, muito potencial de tecnologia. Estava lendo antes de vir para cá um artigo que falava sobre AI data centers no Brasil e também Centros de sobre. armazenamento de dados de inteligência artificial, né? Exatamente. E também o potencial do Brasil de se tornar não só um hub de, digamos assim, o back office de inteligência artificial, a parte de trás do desenvolvimento da inteligência artificial, mas também a parte da frente, liderar em pesquisa, em aplicação. Então, eu acho que tem esse potencial, eu acho que tem muita gente boa no Brasil. Eu acho que tem uma das coisas que eu acho mais marcantes do Brasil, que o Brasil, na minha humilde opinião, deveria utilizar melhor, é a diversidade que tem no país, assim. E é uma diversidade que também se reflete em diversidade de pensamentos, assim. Sim. Acho que é difícil ver um outro país em que há uma diversidade tão grande quanto o Brasil. Então, talvez usar isso como uma vantagem competitiva, que eu não sei como. Aham. Estou curioso para que a gente consiga fazer algo nesse sentido, mas são essas algumas das coisas que passam na minha cabeça ao pensar no país. E, e eu acho que a última coisa nesse sentido é que acho que tem que gostar, tem que acreditar que é possível e tem que ir lá e fazer. E o que ajuda muito nesse sentido é você ver alguém que está fazendo algo legal. Tem o que você convidou no ano passado, o Fabrício, que é baiano também, do iFood. Ele fala muito sobre Fabrício esse. Bloise, É, baiano, estudou na sua escola, é verdade. estudou no Colégio Integral, fundou o iFood, não fundou o iFood, né? Ele se tornou CEO do iFood, que hoje é um gigante no Brasil, e hoje é CEO da Prozos, né? É. Que é um das maiores aglomerados, fundos de investimento de tecnologia no mundo. Muito orgulho, né? Ter um brasileiro que está tão longe. E você, o que você acha? O que a juventude precisa fazer? Diferente, né? Luiz, assim, pessoal, eu acho que a gente tem que ser muito honesto, assim, com o que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos, uma sobriedade, porque senão a gente vai repetir, né? Acho que algumas das coisas vão me inspirar no que você disse. Eu acho que, primeiro, tá? Quem tem interesse obscuso, caminha junto. É unido, fortalece. Uma das coisas que eu aprendi nesses anos aqui é que as movimentações de poder, elas acontecem em grupo. As pessoas ocupam espaço juntas. E aí vão ancorando seus interesses. Alguns interesses legítimos, outros interesses somente de benefício pessoal. E aí eu acho que as pessoas boas têm que se unir. Então eu gostei do que você falou. Você trouxe pelo ângulo positivo, mas eu acho que é muito apropriado, porque eu acho que a forma como acontece é justamente no negativo, assim, né? De que às vezes quando o grupo de pessoas que tem interesses, vamos dizer, de captura do Estado, elas caminham juntas, mas então vamos fazer que as pessoas que têm um interesse que é pelo Brasil se unam também. Acho que outra coisa que me veio à mente também, Luizão, é que assim, a corrupção no Brasil ela é sempre por meio do coleguismo. Então é sempre um favorzinho, sabe? Ah, pô, não, mas você é meu amigo. Pô, faz esse favor para mim. Sabe? É sempre nesse formato, assim, é na construção de relações pessoais. O brasileiro, ele tem, de forma geral, relações no trabalho que são mais pessoais do que em outros países. Aqui nos Estados Unidos, você não desenvolve uma relação tão próxima com seus colegas de trabalho quanto você desenvolve no Brasil. Mas isso nos deixa muito vulnerável. Porque então você, no ambiente de trabalho, você não consegue tratar essa pessoa como 100% um colega profissional. Né? Então, os não devidos serão dados e os sim devidos serão dados. Então, as pessoas elas se amarram nesse sentido, de não querer cortar uma relação de amizade, e aí acabam se colocando em situações em que, calma, o objetivo desse trabalho que a gente faz é entregar o melhor serviço produto,
ou a gente está privilegiando essa empresa parceira, né, esse contratante que vem de um colega, que é um colega que eu estou fazendo um favor. Então, acho que esse é um outro ponto que me vem muito à mente. Assim, a gente tem que separar essas coisas. E a última, Luiz, é assim, eu acho que é um idealismo, sabe? Então, acho que há uma resignação de achar que, calma, a gente viveu o maior escândalo de corrupção nos últimos 20 anos, e agora o Brasil está com um dos sistemas de distribuição de verba do legislativo menos transparentes da história, assim, que são as emendas parlamentares, e 25% do orçamento do governo federal hoje é enviado pelo Congresso, sem necessariamente estar alinhado com as demandas do Executivo. Acho que o Legislativo precisa ser forte, pode ter, mas precisa ter transparência, né? E eu acho que assim, a gente está meio que atônito. Eu não vejo uma mobilização da sociedade brasileira de falar isso é inaceitável, isso é o dinheiro que eu dei para o governo. Não tem como isso servir para ir para um projeto de infraestrutura na base eleitoral do deputado, do senador, sem que faça parte de um plano de governo, sem que haja uma métrica de avaliação se isso está contribuindo de alguma forma para o desenvolvimento daquele local, né? Ou se está só beneficiando um político local parceiro. Então, assim, eu acho que a gente precisa recuperar esse idealismo. Ah, não, é para ser diferente, isso é inaceitável e a gente não vai mais normalizar, seja violência, seja corrupção ou estruturas malucas do Estado. Mas isso aí sou eu, nas minhas reflexões de fim de noite, eu não coloco nada do que eu estou falando em você. Luiz, termine. Não, tem uma Fazendo, pergunta pra te fazer, faça tem uma pergunta comentários, pra te faça fazer. comentários. Eu sei que você terminou de escrever sua tese. Terminei de escrever a tese. A primeira pergunta é sobre o que foi a sua tese? A tese é o seguinte: a gente está entendendo como que economias ilícitas, o mercado ilegal, captura governos na Amazônia. De forma geral, esse é o tema. E, a partir disso, como que essa captura dos governos locais por economias ilegais na Amazônia afeta a qualidade de vida das pessoas que lá moram. Desde a saúde, educação, segurança pública, tudo que permeia assim, uma vida saudável. Uma pergunta que eu te fiz, mas seria legal você falar aqui também. Por que você escolheu esse tema? Luiz, que pergunta maravilhosa. A minha concepção é que eu tenho uma missão de usar o meu tempo em Harvard para retribuir ao que me trouxe aqui. E eu não teria chegado aqui se não fosse o nosso país, se não fosse o Brasil. Né? Desde ter estudado na escola pública federal, no fundamental e o médio, então foi o governo, foi o dinheiro do Estado brasileiro, pago pelo povo brasileiro, que me permitiu ter acesso à minha educação. Eu tenho muita sobriedade para dizer isso. E além disso, eu venho de uma família de servidores públicos. Muito policial na família. Meu pai trabalha com informática dentro do governo, né, analista de sistemas. Tem muitas pessoas que trabalham também no SUS, desde fisioterapeuta, médico. Então, eu carrego dentro de mim essa paixão de como a gente aperfeiçoa o Estado brasileiro para melhor servir a população. E aí, ao longo desses anos aqui, eu refleti muito. Qual é o maior gargalo do Estado brasileiro hoje? Qual é o maior lapso? Né? Onde está o maior desafio que a gente enfrenta hoje? E depois de participar de 3 imersões na Amazônia, no Pará e em Amazonas, a minha concepção é que o maior desafio do Estado brasileiro hoje é na Amazônia. E por quê? Né? Acho que primeiro, o crime organizado está chegando na Amazônia com tudo. Então, há a possibilidade, há o risco da perda da soberania da Amazônia para esses grupos criminosos. E em segundo lugar, porque hoje, no mundo, com o avanço das mudanças climáticas, o debate global em torno de recursos naturais, ele é cercado de interesses geopolíticos. Uhum. Então, quando você vê um outro país falando da Amazônia, ele é cercado de interesses. E acho que falta clareza no Brasil de montar um plano para a Amazônia. Que, claro, venha também das vozes locais, mas um plano para a Amazônia que nos permita pensar em um projeto de país. O que a Amazônia significa para o Brasil e como a gente consegue, em meio aos desafios do século XXI, que a gente tem que manter a floresta de pé, também levar o nosso país a um outro patamar, a chegar numa economia do conhecimento. Eu acho que a Amazônia é o nosso potencial de redescobrimento do país.
E aí isso vai exigir muito estudo, sair de generalizações falsas. A gente tem 38 milhões de pessoas que estão na Amazônia, da esquerda à direita. Tem gente que é ambientalista, tem gente que quer praticar algum negócio. Então não é fácil. Mas eu achei isso encantador, colocar a minha reflexão sobre essa complexidade, esse grande gargalo do Estado brasileiro hoje, que é como a gente monta, chega lá na estrutura do Estado, né? De educação, de saúde, de ter um governo municipal funcional que respeita a Constituição Federal. Então, enfim, foi um pouco assim dessa... Você. Primeiro, eu acho bem legal quando isso fica claro também, à medida que você vai falando, que é uma paixão pessoal, assim, de estudar o país. Então, apesar de não ter lido a sua tese ainda, tenho certeza que foi muito bem escrita. Uma dúvida que eu tenho é, você chegou a analisar em que período de tempo o problema? Foi apenas na administração atual, federal no caso, ou na administração recente também, e se houve alguma mudança entre administrações? Legal. Luiz, essa pergunta é muito boa, porque os estudos, a literatura, né, os acadêmicos, eles sempre estavam colocando o motivo da gente ter tido um avanço tão grande do garimpo ilegal de ouro, né, a mineração ilegal na Amazônia, sendo causada pela mudança do governo federal. Então, entrou um governo que tinha mais leniência quanto aos crimes ambientais, e a partir disso houve mais um incentivo à prática. Só que o que os dados nos mostram é que a taxa de crescimento do garimpo ilegal, desde ali por volta de 2013, 14, 15, 16, vem sendo a mesma. A questão é que o crescimento é exponencial, né? Você está crescendo em cima de um território maior. Aí, o que a tese ela propõe é que, na verdade, o que a gente tem que observar são os governos locais. Então, existem 770, né, por volta de 770 governos municipais na Amazônia Legal. E esses são governos que eles têm funções importantíssimas. No caso do Pará, a licença ambiental, durante esses últimos anos, era dada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, o município tinha uma secretaria municipal que dava a licença ambiental para a operação de uma atividade econômica como o garimpo. E, além disso, você vai ter ali, seja a polícia a nível estadual, que muitas vezes o governo municipal às vezes consegue influenciar a atuação também, e, além disso, há uma outra função importante, que é a função do lobby, né? Então, vários governos municipais que vêm exercendo pressão do governo federal para mudar regulações no que tange as leis de atividade econômica na Amazônia. Então, a reflexão sobre administrações e o que ocasionou, o que a gente percebeu foi o seguinte: os locais na Amazônia, especificamente no Pará, em que mais ocorreu o avanço do garimpo legal sobre o governo, tomando conta do governo, são aqueles municípios em que o governo, ali por volta de 2012 a 2016, ele era mais forte. O Estado era melhor estruturado. Então você tinha uma maior capacidade de arrecadação tributária, você tinha um Estado que tinha mais estrutura administrativa e capacidade de pagar pela sua estrutura administrativa, porque a economia ilegal observava esses municípios como municípios que, poxa, se eu capturo esse município, ele vai poder me servir de forma melhor, porque é um Estado mais forte, mais bem estruturado. E isso foi um resultado altamente estatisticamente significativo que a gente conseguiu encontrar. E aí há outras coisas muito legais da tese, né, que são entrevistar profissionais brasileiros, servidores públicos que atuam na ponta da Amazônia, da Polícia Federal, do IBAMA, do ICMBio, entender quais são os gargalos da forma como o Estado brasileiro estrutura a chegada na Amazônia contra a criminalidade. Enfim, um pouco disso. Me perco aqui quando você faz uma pergunta dessa. Eu acho até que a literatura aqui, não sei se é do Steven Levitsky, algum outro professor, que quanto mais, ou melhor, que a força do Estado é muito importante para a democracia. Então, a ideia de que o Estado seja bem forte. Paralelo a isso, há também muito uma iniciativa popular
no Brasil para que o Estado seja cada vez menor ou melhor, alguns vão dizer mais eficiente. Enfim, minha pergunta é, você que passou um bom tempo estudando o Estado, na esfera municipal principalmente, o que você pensa sobre, o que mudou no seu pensamento sobre tamanho do Estado, força do Estado, eficiência, o que mudou na sua visão do Estado depois, antes de começar a tese e agora que você terminou? Excelente, Luiz, que pergunta maravilhosa. Pessoal, muitas vezes, no debate público, a gente confunde dois conceitos. E que os tempos de estudo aqui na Universidade de Harvard, eles me ajudaram muito a entendê-los. Uma coisa é a força do Estado. Outra coisa é o tamanho do Estado. Você pode ter um Estado forte, pequeno. Você pode ter um Estado forte, grande. Você pode ter um Estado fraco, pequeno. E você pode ter um Estado fraco, grande. O que é um Estado forte? O Estado forte é o Estado que é capaz de entregar as políticas públicas que se propõe a fazer. É um Estado que tem domínio sobre o território que ele atua. É um Estado que tem a capacidade de arrecadar recursos para exercer suas funções. Então tem capacidade tributária. O Estado forte é um Estado que tem capacidade de garantir que os contratos sejam respeitados. Então, se você, uma empresa, me prometeu fazer isso, será que eu vou ter, por meio do Estado, a capacidade de garantir que você vai entregar isso? Isso é um Estado forte. O Estado forte é um Estado que é capaz de, por exemplo, garantir a segurança desses contratos, a segurança jurídica. É um conceito fundamental dos contratos. É o conceito fundamental dos Estados fortes. O Estado grande é um Estado que ele, na sua atuação, ele permeia mais áreas da vida da pessoa. Então, um Estado pequeno é um Estado que se restringe a, vamos supor, vamos tocar somente na segurança. Então, vai ter polícia e vai garantir que, se tiver uma guerra, vai ser o Estado que vai liderar os esforços nacionais. Você vai tocar, vai ter um esforço na área da economia muito restringido a garantir a política monetária, né, para que tenha pouca inflação. E esse é um Estado pequeno, de funções básicas. Um Estado maior é um Estado que vai se propor já. Não, a gente vai ter um sistema previdenciário, para que quando as pessoas se aposentem, elas tenham direito às suas rendas. A gente vai ter um sistema de saúde universal. A gente vai ter escolas públicas que vão permitir que os estudantes estudem de forma gratuita. A gente vai ter universidades. Então, tudo isso é sobre o tamanho do Estado. E aí, o Estado forte é o Estado que, depois do debate público de quão grande é o Estado que a gente quer ter, o quanto eu consigo atingir essa expectativa, entregar e impor à população as políticas públicas que eu estou definindo. E qual é o consenso hoje na ciência política há alguns anos, e é um dos poucos consensos, né? É que é muito difícil você ter desenvolvimento econômico. E muitas vezes você tem uma democracia forte se você não tem um Estado forte. Porque se você compra uma terra de mim e você quer ali se desenvolver uma atividade produtiva, mas não existe um Estado que vai ter a capacidade de garantir que depois que eu vendi a terra para você, eu não vou sair de lá e não vou te deixar, né, ou que não vai vir alguém roubar a sua terra, é muito difícil que haja ali a sua atividade produtiva e que você possa exercer em paz, né, a sua produção. Então, esse é um consenso muito importante hoje na ciência política, né? De que a gente tem um Estado burocrático, ou seja, de pessoas qualificadas, de servidores públicos que prezam pelo interesse, o bem comum, e um Estado que tem essa capacidade de exercer suas tarefas, de não ter um território como a Amazônia, por exemplo, sendo tomado pelo crime organizado, né? Isso aí é fundamental para que um país possa se desenvolver economicamente. Aí o debate sobre o tamanho do Estado é um debate aberto, amplo, né? E aí tem opiniões políticas diversas. E aí você tem hoje na Argentina um experimento de Estado menor. Os Estados Unidos vêm agora se colocando numa tentativa de extinguir até o seu próprio departamento de educação, né? Ao mesmo tempo que expande o papel do Estado na parte comercial, colocando tarifas, que é uma intervenção do Estado na vida comercial do país. E isso contraditoriamente aumenta o tamanho do Estado, ao mesmo tempo que ele está tentando diminuir, cortando até o Ministério da Educação. Então, enfim, eu acho que eu adorei que você fez essa pergunta, Luiz, porque no Brasil a gente às vezes esquece essas duas coisas, né? Vamos acabar com o Estado, vamos diminuir o Estado. Mas calma. E se você diminuir o Estado, que você vai também estar diminuindo a força dele, porque isso é algo indesejável
no contexto brasileiro, para que a gente atinja desenvolvimento econômico e tenha um jogo, né, no país que funcione melhor. Enfim, Luiz, agora eu que vou fazer a pergunta para você. Última mensagem para os jovens brasileiros hoje. O que você diria para um estudante que está hoje no ensino fundamental e médio e tem o sonho de utilizar da sua formação para contribuir para uma vida melhor para a sua família, para a sua comunidade e para o país? Eu acho que algumas coisas que eu falei antes se aplicam aqui. O que eu talvez traria um pouco mais de prático, assim. Uma coisa que eu fiz no meu ensino fundamental e médio que me ajudou bastante era o que eu chamava de 2E, 2M. O que era? Primeiro é explorar, então fiz muitas atividades extracurriculares, aulas, e aí explorando até encontrar alguma coisa que eu gostava. E o segundo é justamente encontrar. E aí passando para a letra M. O primeiro M é melhorar. Eu acho que depois você encontra alguma coisa que você gosta, que quer que seja, fazer muitas vezes para ficar bom. Eu acho que talvez no nosso caso foi debate, simulação da ONU, etc. E a última, que eu acho mais legal, é mentorar. É você tentar disseminar isso para outras pessoas. Repita as 4. Explorar, encontrar, melhorar e mentorar. E Legal. aí, a última eu acho bem legal, principalmente para quem quer estudar fora. Parte do processo também você ter uma atividade extracurricular que idealmente tem um impacto maior do que apenas você. Mas mesmo que se você não queira estudar fora, ou se você quer continuar no Brasil, mesmo que você não queira fazer graduação, eu acho bem legal essa ideia de você compartilhar alguma coisa que você vai aprendendo. E eu acho que essa seria a minha dica, e até algo que acho legal que você está fazendo aqui no podcast. Mas apesar de você ter dito essa última pergunta, eu queria gentilmente continuar aqui rapidinho só para tocar no assunto com você, que é o Por seguinte. favor. Eu acho que muita gente que assiste o podcast, ou segue no Instagram, vê muitas conquistas acadêmicas, e isso, por um lado, é muito inspirador, por outro, é muito intimidador, pela pessoa não ter essas conquistas acadêmicas ainda. Eu acho que seria legal você falar, e se você quiser, sei que você vai fazer isso em algum momento, pode jogar de volta para mim, assim, de algumas coisas não acadêmicas da universidade, algumas suas boas memórias, bons momentos, o que no final do dia faz com que esse lugar aqui seja tão especial para você, para além das aulas e dos professores. Pergunta maravilhosa, Luizão. Eu tenho um grupo de amigos aqui que adora dançar. Tem muitos latinos, então a galera adora um reggaeton, uma salsa, uma bachata. Então ontem a gente foi para uma festa aqui dos graduandos e nós somos os últimos a sair, é um grupo animado. E de fato, assim, eu dediquei muito ao meu tempo em Harvard para a parte acadêmica profissional. Acho que muito assim, dever, assim, pô, eu tô aqui, eu quero usar essa oportunidade ao máximo. Mas foi um grupo de amigos muito especial, porque eles me levam para dançar uma salsa, para dançar uma bachata. E eu quero cultivar esses momentos com eles, porque acho que muito mais especial do que as aulas, que são muito legais, são as pessoas aqui. O mais especial de Harvard são os amigos, né? Então, esse é um grupo muito especial, e a gente, desde o primeiro ano, né, tem essa cultura. Então, fomos a já show do Maluma, vamos a um show do J Balvin agora, nessa sexta-feira, que já gravou música com artistas brasileiros, e eu acho que isso é uma parte muito especial do tempo aqui. Eu diria que outras coisas não acadêmicas, Luizão, acho que mais recentemente, né, essa prática do triatlo vem sendo muito especial para mim. Durante os primeiros 2 anos, eu sempre voltava para o Brasil me sentindo burnoutado, com dor de cabeça, dormindo por muitas horas. Eu acho que a prática do esporte é algo que fez muita falta. E eu, mais recentemente, comecei com a natação, e eu ia só para desestressar. Na natação você não pode tocar no celular, você não pode fazer nada, você está ali dentro da água. E eu ficava indo voltando, indo voltando, indo voltando. E aí, mais recentemente, né, eu fui muito inspirado pelo meu pai, que se jogou no mundo do triatlo e vem provando que, apesar de já ter tido lesões, é a força de vontade, é a consistência, a disciplina que permitem que você possa se colocar desafios na vida do esporte. Então a gente está se colocando esse desafio de fazer o meio Ironman. Não sei se eu vou completar, eu tenho certeza que ele vai,
mas meu pai já pesou mais de 90 quilos, né? E hoje tem a mesma altura que eu, e hoje é um grande atleta, assim, que eu me admiro muito, e completar essa prova com ele vai ser um grande sonho. Eu acho que a última coisa, Luizão, assim, é, cara, eu amo samba, amo pagode, e sempre que vou ao Brasil, eu não perco um chorinho no eixo, né? Eu tô sempre ali curtindo um sambinha, a minha família gosta muito também, e a gente no semestre passado aqui fez uma grande roda de samba, eu, Matheus, Sebastião, foi uma resenha do caramba, mas eu acho que a música fez parte da minha jornada aqui de uma forma muito especial, assim, é uma coisa que eu gosto muito. É, mas assim, Luizão, eu não me vejo como um cara intelectualmente diferenciado, assim, eu acho que você que está assistindo a gente, está no ensino médio, não se sinta intimidado, mas o que eu acho é assim, eu me entusiasmo muito pelo que eu faço. Sim. E aí, às vezes, eu preciso me segurar um pouco. Porque se eu entro num ritmo de adrenalina maluco, eu posso, cara, botar tempo ali excessivo, esquecer de comer, esquecer de dormir. Mas eu acho que a gente precisa de entusiasmo. A gente, não só de uma vacina contra o complexo de Levi-Lata, mas contra o ceticismo. Essa Sim. ideia de jovem, não, vou me dedicar a fazer algo novo, mas isso aí não é legal, isso não é desleixar, tipo, não vou ser visto como maneiro. Porra, não tem isso não, seja entusiasmado e faça com vontade e tal, e pergunte. Agora eu volto a você, Luizão. Você é um cara que trabalha muito também, Luiz, principalmente nesse semestre, né? O que você diria de memórias não acadêmicas aqui na universidade te marcaram e te trouxeram felicidade? A gente tem esse Spring Break, que ele sempre ocorre em um momento bem importante. No ano passado você estava na correria da conferência, nesse ano fui eu. E eu acho que esses dois Spring Breaks são duas memórias não acadêmicas Spring bem Break é as marcantes. férias do meio do semestre da primavera que temos, né? Uma Isso. semaninha. São uns 10 dias. Então acho que talvez minha melhor memória desde que eu cheguei aqui tenha sido aquela competição que a gente fez naquela montanha dirigindo, eu e você, saindo ultrapassando os carros e rodeado com os estudantes e tal, Total. num ambiente nada acadêmico. Isso foi na República Foi na Dominicana, né? República Dominicana, no meio do Uma nada, competição assim, de bug. é. Aquela praia também é muito bonita, assim. Foi um espetáculo. E agora, a Asia Democracy que você citou, foi no Brasil, no Rio de Janeiro. E aí foi muito legal, assim, voltar para o Brasil e estar no Brasil não com a cabeça de pensar o Brasil, pensar os problemas do Brasil, mas também de aproveitar um pouco a praia, que tava Eu com soube que você fez saudade. um caiaque. Viu Foi. tartaruga? Eu vi umas 5 Viu tartarugas, 5 assim. Tinham tartarugas. 2 ilhas, a gente tava numa casa, e aí tinha uma ilha bem distante, assim, Uhum. e aí eu convidei todo mundo pra ir pra ilha e ninguém foi. Aí teve um dia que eu acordei revoltado, assim, eu peguei aquele stand-up, aquela prancha grandona Sim, e fui até a ilha lá. remando. Mas no meio do caminho, eu me arrependi algumas vezes. Você chegou à ilha. Eu cheguei. Só que não tinha areia na ilha. Então você não pôde descer. Não, eu tentei. Só tinha pedras ao redor, então eu não consegui meio que ficar parado lá e descer na ilha. Assim. Então foi uma viagem um pouco. Eu só fui lá. Intensa. Foi e voltou. Eu fui e voltei. E eu acho que, ainda pensando assim na experiência daqui, eu acho que o FIP, que é o programa de alunos internacionais, quando chegam aqui uma semana antes da faculdade, bem legal. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na universidade, todo mundo falava: você nunca vai esquecer disso, nunca vai esquecer disso. E eu ouvia isso de uma forma bem escéptica, assim, de pensar: não, vai ter tanta coisa legal aqui que daqui a pouco eu vou esquecer disso. E até hoje, embora não faça muito tempo, mas até hoje eu lembro de uma forma bem vívida, assim, do FIP. Eu acho que eu nunca vou esquecer, velho. Tinha que ter um CIP, Senior International Program, né? Você está graduando ali e ter uma vivência parecida com a do FIP para relembrar os momentos vividos. Vou mandar essa ideia para a galera. Você acabou de me inspirar nisso. Se fizer isso, eu vou pedir para que tenha o do sophomore year, do segundo ano, do terceiro ano. ano. Todo ano, assim. É verdade. Foi bem legal. E uma coisa que eu acho bem legal aqui da universidade também são nos intervalos entre as aulas, pelo menos eu não costumava fazer isso na escola, almoço com os colegas, ou então após a aula janta com os colegas, que é algo como o que a gente tá fazendo aqui agora, né? Conversando, a única diferença é que tá comendo, assim. Tá comendo a comida. E aí o que eu acho bem legal
Você sai da aula numa tensão enorme, às vezes você entendeu ou não entendeu o assunto, aí você senta assim na mesa, aí você começa a conversar com a pessoa, e eu acho que essas são algumas grandes memórias do meu primeiro ano. No meu primeiro ano, inclusive, eu levava a galera pro Annenberg, que é o Legal. refeitório daqui. Parece com o do É, Harry Potter, né? é. No segundo ano eu parei de fazer isso, até porque eu não posso, mas acho que são uma das grandes memórias assim, da universidade. Eu acho que o que acontece fora da sala de aula é bem É marcante, muito especial. assim, É também. verdade. Uma coisa que eu acho que a gente deveria fazer juntos é mais esporte juntos, assim. É verdade. O esporte junto É, é eu lembro que antes de eu vir pra cá, eu falei com você, é, pô, Edu, vamos jogar futsal alguma vez verdade. aí. A gente tem o quê? Uns 30 dias pra A gente fazer tem isso, né? 60 dias aí antes Uns de. 60 dias pra Não, é menos. Uns menos, 30 e né? poucos dias, é Uns verdade. 30 e poucos dias. Então, pessoal, fiquem preparados que postaremos uma foto juntos jogando futsal aqui em Harvard, que desafio dado, missão cumprida. Luiz, obrigado por ter aceito o convite. Foi uma experiência maravilhosa gravar o podcast com você. Eu estou animado para um segundo. Acho que faltou tempo para a gente cobrir todos os assuntos que a gente poderia ter cobrido. Mas, enfim, aprendi demais. Eu espero que você também. E, Luiz, obrigado por ser esse grande amigo aqui na Universidade de Harvard.